Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma função que o YouTube ele tirou. Que ele tirou justamente numa época onde um lado político, muitas pessoas começaram a compartilhar vídeo do líder do partido político. Eu fui bem na semana, tem um jornalista que ele trabalhava na Veja, saiu da Veja, hoje ele trabalha em outro jornal, e ele fez um artigo. Ele fez um artigo falando sobre isso. Eu já compartilhei no meu LinkedIn há muito tempo, em 2021, sobre... Foi só começar um lado político, o líder desse partido político, ele fazia lives, tinha 30 mil likes, 400 mil dislikes. Só que e foram diversos, foram lives assim, ele tentou jogar, ele tentou copiar o outro líder do outro partido, líder entre aspas, o outro líder, o outro candidato mais famoso do outro partido, fez live de jogo com seus eleitores, foi lá, jogou aquele joguinho lá que você encosta você encosta e morre, eu nem lembro o nome desse jogo, que tem uns bonequinhos verde, amarelo lá, eu nem lembro o nome desse jogo. E ele foi jogar e ele foi copiar, só que desse lado aqui teve quase 2 milhões de curtidas no vídeo, de likes, e desse aqui teve 15% das visualizações desse aqui e teve 10 vezes, 20 vezes mais dislikes do que like. Então começou direto. Toda vez que esse cara fazia qualquer coisa no YouTube, tinha mais dislike do que like. Não deu um mês, o YouTube sumiu com o número de dislike. Ele sumiu. Foi uma puta coincidência. É o que eu falo, o mundo... Tem gente que fala assim, o mundo é movido por dinheiro. O mundo é movido por causa de vaginas. O mundo é movido por causa de mulheres. O mundo é movido por causa de poder, por causa de fama. Para mim, o que eu estou vendo é que o mundo está sendo movido por causa de coincidências. Estão tendo muitas coincidências no mundo. É uma coincidência atrás da outra. Então, foi muito curioso isso. Teve também na época que o Instagram tirou curtidas, você lembra? Que número de visualizações. Também teve outro cara foi na época de um blog. Um jornalista que tinha um blog, uma jornalista, que ela já foi em 6 podcasts somente em 2022. Essa jornalista ela fez um artigo também. Uma coincidência, que na mesma época que o Instagram tirou visualizações de curtida, a primeira vez que o Instagram tirou, uma coincidência, que por causa de postagens de um lado político não estava tendo muito menos likes e as pessoas estavam printando e fazendo comparações. Olha, esse lado está tendo muito mais likes do que esse daqui. Pronto, deu a primeira vez que aí tirou, depois voltou, tirou, voltou. Acho que já foram umas 70 vezes que já fizeram isso, mas foi outra coincidência. Então, assim, eu fico muito preocupado também não, né? Porque eu não fico muito preocupado com essas coisas assim. Mas foda-se, eu falei muito preocupado só para ver se chama atenção. Mas é engraçado, algumas pessoas falam assim, pô, político manda no país, político manda mais que gigantes empresas. E eu fico pensando, mas é engraçado, porque hoje em dia a gente vê senadores, ministros fazendo reunião com CEOs de plataformas de rede social. Por que fazem reuniões com esse grupo de pessoas? Por quê? Do nada começa a ter isso, começa a ter aquilo. Olha, vem aqui o CEO de tal rede social, vem a gerente de marketing de tal rede social. Vamos nos reunir. Por que reunir com o diretor de marketing, de CEO, de rede social? Por quê? Renan, mas é porque precisa ter diretrizes, precisa ter normas, precisa ter regras, precisa ter termos, condições. Tudo bem, mas precisa
falar publicamente que vai reunir. Teve lá nos Estados Unidos, em 2019, um grupo de, acho que se eu não me engano, 14 ou 15 gigantes da tecnologia foram se reunir com um puta político gigante lá, foram tentar se reunir na encolha e foi descoberto. E depois hackers, isso aconteceu em 2019, hackers invadiram celulares das pessoas que estavam nessa reunião e descobriram áudios e conversas lá que planejavam mudar leis, porque as plataformas de rede social, algumas plataformas estavam pedindo alterações na lei. Então o hacker vazou. Se eu não me engano, na época o hacker vazou 4 ou 5 informações, ou foram até mais, dessas conversas que rolaram. Então eu fico pensativo, não preocupado, mas eu fico pensativo. Por que fazer esse tipo de reunião? Para mim está mandando, eles estão mandando. Grandes, para mim Facebook, Twitter, Google, manda muito mais no Brasil, muito mais do que diversos 95% dos políticos. Eles mandam mais, na minha opinião. Hoje eu penso assim, eles mandam muito. Eu já falei com vocês que uma vez eu vi no Netflix um documentário que falava que um país minúsculo fez, eu provei para vocês, tem um vídeo lá provando, que eu mostro no celular, provando que o Facebook pediu para um país mudar uma regra, mudar uma lei no país, e o país acatou. Que também o que aconteceu? Hacker invadiu, não sei se, não lembro se foram e-mails na época, hacker invadiu e mostrou que uma plataforma estava pedindo para um país alterar leis. Então, de novo, hacker invadiu e conseguiu. Eu não sei se foi hacker. Talvez seja a própria empresa que vazou, que diz que foi invadido a conversa. Talvez foi uma estratégia. Talvez o próprio país diz que foi hacker ou pagou realmente um hacker. Invade e a gente divulga como se você fosse uma pessoa individual, que não tem ninguém por trás. Vai saber. Eu não duvido do ser humano. Eu não tenho coragem de duvidar do ser humano. Então eu acredito em tudo isso que fala. Então assim, eu tenho dúvidas. Então deixa aqui nos comentários o que você acha também sobre redes sociais, se quem manda mais é político, se precisa de... se eles, um precisa do outro, quem precisa mais do outro, quem precisa menos. Renan, eu acho que político precisa muito mais de rede social, ou a rede social precisa muito mais do político, no Brasil, em outros países, enfim. Você que tem um conhecimento melhor, que tem acesso a outras informações, deixa aqui nos comentários. E depois eu vou falar sobre um vídeo que eu vi num podcast de um rapaz que fala também sobre esse negócio de toda vez que vai começar a eleição, políticos se reúnem com banqueiros. Pode perceber, não tem, acho que nos últimos 590 milhões de anos, todo ano eleitoral, político, não importa o lado, não importa a ideologia, vai lá se reunir com banqueiros. E se reúne com banco novo, com banco velho, com isso, com aquilo, e somente com empresário gigante. Você não pega um comerciante de bairro, um comerciante que tem 20 ou 30 lojas. Reúne com o comerciante que tem 5 mil lojas, com outro que tem 500 mil lojas, o outro que tem loja, né, em Plutão, em Marte, em Júpiter. Reúne somente com esses pequenos empresários. Pega o empresário que tem 5 mil lojas, que é muito pequeno, está começando agora. Então reúne com esses empresários. Então eu fico pensativo do porquê se reúne somente com pequenos empresários. Não reúne com aquele empresário gigante, bilionário, que tem 2 lojas, fatura abaixo do Simples Nacional, que são bilionários. Então, eu fico pensativo. Mas enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.